E vamos começar falando de inteligência artificial, né? É verdade que Miguel Nicoleles é um dos primeiros a experimentar a inteligência artificial no mundo? Não, como assim? Essa foi surpresa. Na área não, a IA, a nossa famosa estatística multivariada, né? Ah, sim, não. No sentido de aplicá-la na pesquisa em neurociência, sim, o nosso laboratório foi, na Duke, foi um dos 2 primeiros, os papers saíram muito próximos. O que nós fizemos foi usar, isso nos anos 90, né, no 96, 95, antes do Deep Learning, antes das redes artificiais modernas, né, nós começamos a usar redes artificiais, neurais artificiais, para analisar padrões de neurônios reais, de atividade elétrica de grandes populações de neurônios reais registrados em animais. Porque eu estava interessado em ver se a gente conseguiria prever em tempo real qual era a intenção motora, né, por volta de 1 segundo antes do animal decidir o que ele ia fazer. E, curiosamente, nós testamos vários, o que hoje o pessoal chama de machine learning, né? Nós testamos vários algoritmos, mais de 20, e conseguimos ver que, naquela época, você usava redes muito simples, né? Era um perceptron um pouco melhorado para rodar em computadores que estavam disponíveis, né? Exatamente. E funcionou. Nós trabalhamos, mas o que a gente percebeu é que filtros normais, como o Kalman Filter, por exemplo, né, que era muito usado na época, muito mesmo, funcionava até melhor, né? Então nós fizemos algumas categorizações, publicamos isso. Esse é um trabalho que, curiosamente, nos últimos anos está tendo um número de citações muito grande, porque o pessoal foi lá ver o que a neurociência está fazendo, né? Mas o que é curioso nesse sentido, 2 coisas que eu gostaria de acrescentar rapidamente, é que o primeiro é que eu fui estudar, agora por causa do livro que eu estou escrevendo sobre a origem mesmo, né? Nos anos 30, nos anos 40, e curiosamente todos os caras, von Neumann, Claude Shannon, Turing, os artigos originais, né? Todos eles falam de 3 trabalhos neurocientíficos. Ou seja, eles estavam lendo a literatura de neurociência. Um é do clássico do McCulloch and Pitts, né? Que o McCulloch era professor no MIT, e propuseram, baseados num livro do Donald Hebb, que na nossa área virou um clássico depois de 60 anos, ninguém leu o livro dele, a não ser os caras de computação. Chama-se Organização do Comportamento, né? Que é a teoria que ele foi contra todo mundo. Ele era canadense, né? Trabalhou muitos anos em Montreal e propôs que eram grupos de neurônios, ao invés de um neurônio único, que eram responsáveis por gerar comportamentos. Entendi. E ninguém acreditou nele. Mas quem acreditou nele foi o McCulloch, John von Neumann, né? Todos os big guys falaram, não, isso aí soa razoável, né? E o McCulloch achou que o neurônio funcionava como uma unidade lógica, porque ele estava muito impressionado com o trabalho do transistor. Entendi. E ele conhecia o Claude Shannon, porque era do MIT, né? Que foi o cara que primeiramente implementou gates lógicos em sistemas digitais, né? Em circuitos digitais, né? Então, o grande choque que eu tive, e o próprio Rosenblatt, que é o criador do Perceptron, né? Que é isso. Ele elogia no paper dele original, assim, de uma maneira que nenhum neurocientista dos anos 50 elogiou o trabalho desses 2 caras, mais o trabalho do Hebb, e mais o trabalho de um cara que era odiado na época na neurociência, que era o Lashley, e dizia que o cérebro não tinha área para visão, área para audição, ele funcionava como um todo, como um sistema distribuído. E o que é impressionante é você ver todos esses caras, von Neumann, John von Neumann, que era um gênio, né, que criou o desenho do computador moderno, dizendo, não, nós estamos lendo essa literatura. Então, na realidade, esse é o tema do meu livro, né, onde você fica entre a neurociência e a inteligência artificial, porque todos os termos da área foram tirados da neurociência. Ah, sim, né? É um sequestro sem... Foi um sequestro. Foi um sequestro completo. E o John von Neumann fala uma coisa maravilhosa. Acabei de ler o livro ontem à noite, um dos livros dele, ou citando ele. Ele fala, nós estamos usando certas palavras que vêm da literatura da neurociência, redefinindo essas palavras. E quando você faz isso, você muda todo o ecossistema científico. Ou seja, ele já estava prevendo algo, né? 80, 70 anos no futuro. Esses caras são muito visionários, né? É legal de falar isso aí, porque muita gente ainda acha, né?
A tal da inteligência artificial surgiu agora em 2022, cara, mas não é, entendeu? Não é. Então, existe até uma briga, né, entre quem que criou lá, 1943, né? Isso. Tem um japonês e tem uma briga ali entre eles. Não tem um japonês e um americano, não é isso? Isso. O drama é que a literatura foi dominada, o número de citações, né, pelos artigos que vinham do MIT. Sim. Né, que e acabou sobrepondo as ideias que estavam surgindo em diferentes lugares. Mas os trabalhos originais, por isso que eu acho que é interessante. Por exemplo, hoje eu terminei de ler pela quarta ou quinta vez na minha carreira o livro do Weizenbaum, do Joseph Weizenbaum. Né? A diferença, o título é Poder Computacional e o Poder da Mente. Comparando um com o outro. Né? O livro é dos anos 70. Mas ele conta toda a história desde os anos 40. E ele conta todas as brigas. Todas as brigas que ocorreram com o pessoal que achava que você podia só usar regras, né? Eu vivi... Regras lógicas, né? Regras lógicas, Isso. O simbolismo lógico. Isso. Eu, na realidade, quando eu comecei minha carreira, por incrível, ninguém sabe disso, acho que eu vou falar pela primeira vez, em 82, na Faculdade de Medicina, aprendendo Lisp e Prolog. Lisp. Que era a linguagem que o John McCarthy, que é o cara que criou o termo inteligência artificial, foi esse cara em 1956. Foi ele que... E curiosamente o Weizenbaum conta a história, que ele e o Shannon, o McCarthy e o Shannon, tinham chamado a área de cálculo automático. E o Pentágono falou, não me interessa, não tô nem aí. O Departamento de Defesa não tô nem aí. Quando eles mudaram o termo para inteligência artificial, eles ganharam dinheiro para fazer a conferência de Dartmouth. Ou seja, Congresso, o cara era o marqueteiro de primeiro, o John McCarthy, né? E o mais divertido, isso acho que ninguém no Brasil sabe, porque só mesmo você lendo esses livros antigos, os pais do McCarthy eram do Partido Comunista Americano. E o McCarthy flertou com o Partido Comunista durante a guerra. E depois ele se desiludiu, acho que na época, nos anos 50, né, com a revelação do que aconteceu com Stalin e tal, e ele foi pro outro extremo. Pro outro lado. Ele Passou de um extremo pro outro. Extremamente conservador do Partido Republicano. E o Joseph Weizenbaum conta 2 encontros que eles tiveram, 2 citações que ele usa, em que perguntaram para o John McCarthy, a consciência é algo único do ser humano? Ele falou, não, o termostato é consciente. Aí o cara pergunta, mas como assim? Quais são os estados de consciência do termostato? Quente, frio, mais ou menos. É verdade. Verdade. Ou seja, o cara literalmente acreditava, né? Um termostato. E o que o Weizenbaum fala, que é muito interessante, é que, por exemplo, o Herbert Simons ganhou o prêmio Nobel, né, de economia, mas o Minsky, que era um dos pais da AI lógica, de regras tipo if, then, né? Se faça isso. E eu vivi isso, porque eu fui para a Europa, a minha primeira viagem para a Europa, para Holanda, quando eu tinha 25 anos, foi para aprender MUMPS, que era considerado a futuro da medicina. Era uma linguagem, né, que ia ser usada para fazer diagnósticos automáticos. E eu quase fui para Stanford trabalhar com o Shortleaf, Edward Shortleaf, que era um médico que propôs que você ia ter isso em 85, tá? 83, 85. Você ia ter esses sistemas na porta do pronto-socorro, que é o que estão tentando fazer agora, tá? O cara foi visionário mesmo. 83, Edward Shortleaf. Eu não sei se ele foi aluno do Feigenbaum, mas eu tenho a sensação que eles tinham que é outro cara famoso lá de Stanford. Pois bem, ele tinha criado todo um sistema de medicina interna, com regras tipo, se o paciente tem dor no peito, considere a possibilidade de um infarto, né? E assim, milhares dessas. E o Minsky veio ao Brasil defender isso aqui, veio dar uma palestra aqui, defender essa visão, né? E hoje ninguém fala deles, porque as redes neurais... quando veio as redes neurais aí acabou com esses porque caras, ele tinha acabado com a carreira do Rosenblatt, basicamente, né? Que foi o criador do Percepto, a primeira rede neural artificial. O Minsky literalmente arrebentou com o cara e o cara não conseguiu mais dinheiro para financiar, né? Só que 40 anos depois, as redes neurais começaram a voltar e, evidentemente, em 2012, do Deep Learning ganhou a batalha. Mas o que é muito interessante e que pouca gente sabe é que toda a área
todos os fundadores da tal inteligência artificial, pelo menos americana, estavam absolutamente focados no que existia de ponta em neurociência. Então você não consegue tirar as duas coisas uma da outra. É que eles perceberam que era pra fazer, era o quê? Imitar o cérebro mesmo, né? Então, mas o que é muito interessante é o final do livro do Joseph Weizenbaum. Ele fala o seguinte: todos esses caras, McCarthy, Minsky, menos o von Neumann, tá? Todos esses caras achavam que o cérebro humano, ou o ser humano, é um processador de informação. Quando o Claude Shannon vem com a definição de informação de um canal ruidoso, né, e cria uma fórmula para medir isso, todos eles falam, ok, esse é o Holy Grail. Essa é a linguagem do cérebro humano, né? Certo. Aí o von Neumann vem e fala, não, vocês cruzaram a linha aqui. E o John Neumann é um gênio, né? É um dos maiores gênios do século passado. Ele fala o seguinte: a matemática é uma metalinguagem da mente. É uma linguagem secundária. Ela vem da linguagem primária, que é como o cérebro funciona. E para isso não tem matemática. Ou nós vamos ter que descobrir qual é, ou nós vamos ter que assumir humildemente que o que a gente chama de matemática aqui, né, entre nós, entre eles, né, não é a linguagem primária do cérebro. E curiosamente, a semana passada, o Roger Penrose, que é ganhador do Prêmio Nobel de Física, trabalhou com o Steve Hawking, né, na teoria do buraco negro, né, deu uma palestra e falou exatamente a mesma coisa. Ele não citou von Neumann, eu até achei estranho, mas ele usou quase que a citação verbatim, né, que ou nós vamos precisar inventar uma nova física ou uma nova matemática para descrever como a mente humana funciona. E aí, modestamente, eu e o meu querido amigo Ronald Sicurel, 10 anos atrás, publicamos uma monografia dizendo que você não pode usar informação shannoniana para descrever como isso funciona. Nós que chamamos de informação godeliana. Um outro tipo de informação. E, para minha grande felicidade, o Penrose falou a mesma coisa. Ou seja, até os físicos estão chegando à conclusão que isso aqui é diferente. É um processador de informação de outra categoria. Mas isso aí é, né? Mas o que é bacana de ver, porque por um tempo a propaganda do AI chegou a, né, convencer um monte de gente, inclusive cientistas, né? E nós estamos à beira de download ou upload coisas para o cérebro, né?